Essa casa e a minha mina representou tudo na minha vida, tudo que eu sei, tudo que eu sou, porque eles me dão força e eles me ajudam. Tudo eu consigo, graças a Deus, com o poder de Deus e Nossa Senhora. Mina é um topônimo que faz referência ao Forte São Jorge de Mina, Delmina, que era o principal império português na África, exportador de escravos para cá, no século 17 e 18. Então, dessa região vieram os escravos, Mina, no nome genérico Mina, para alguns estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão e Pará. No Maranhão, esses escravos, chamados genericamente de Minas, começaram a sua tradição religiosa na chamada Casa das Minas, que era uma casa em São Luís do Maranhão, né? A grande casa que existe até hoje. E de lá, então, que é a origem desse nome, dessa designação de tambor de Minas. Só que o ritual não é diretamente desta casa, tem um outro percurso. Mãe Josina, que veio do Maranhão, um pau de arara. Antigamente existia o pau de arara, que o pessoal juntava as coisas e saía assim, né? E ela veio para essa mata aqui, que era mata fechada. O Pará deita raízes no Maranhão. Então, no Maranhão existia a Casa das Minas e a Casa de Nagô. Só que no interior do Maranhão, depois da abolição da escravatura, alguns núcleos de escravos permaneceram em regiões como Codó, Santo Antônio, enfim, no sudoeste do estado do Maranhão. E lá desenvolveu-se uma tradição religiosa, que essa que é a origem, na verdade, do tambor de Minas, que daqui do Pará. O diferencial dele era que, além dos voduns, dos jeje, havia uma classe de identidade chamada os encantados. E esses encantados, com uma grande presença de Santa Bárbara e outros encantados muito próprios dessa região, se difundiu muito no interior do Maranhão. Então, dessa região é que possivelmente foi uma influência direta aqui para Belém do Pará. O nome da casa diz Terreiro de Mina Dois Irmãos, mas na realidade não são só eles dois, né? É porque assim, o vovô Verequete, ele era já da mãe Josina, da fundadora, no caso da casa, né? Da primeira geração da casa. A vovó Amélia, que já foi a segunda geração, quando ela começou aqui com a mãe Josina, ela recebeu meu pai Dom José. Então a mãe Josina era de Verequete e a vovó de Dom José. E aí, quando a mãe Josina faleceu, que a vovó ficou tomando conta da casa, aí a vovó, o nome da casa antigo era Tambor de Santa Bárbara, né? E quando a vovó assumiu a casa, ela colocou já esse nome, Terreiro de Mina Dois Irmãos. Ela quis fazer uma homenagem para a mãe de santo dela, Dona Josina, né, que recebia a Verequete, e ao pai dela, que é Dom José, o pai da minha avó, que é Dom José, né? Mas aí a casa não são só deles dois, porque tem Maria Bárbara Soeira, né? Tem os caboclos também da casa, né? O seu Mineiro, seu Juremeiro, Dona Erundina, que são os caboclos que a gente festeja dentro da casa, que são também os guias da mamãe, né? Os caboclos da mamãe. Os que eram da vovó, que passaram para isso, é muito interessante, né? Os que eram da vovó passaram para a mamãe, aí a mamãe ficou com os da vovó e ainda ficou com os dela, né? A chamada mina de voodoo, ela se remete à tradição do Daomei. Então, as entidades eram os voduns, que são espíritos que são agrupados em famílias, famílias reais, famílias importantes, né? E na tradição do Nagô, o correspondente aos voduns são os orixás,
que é uma tradição mais ligada à Nigéria. Aqui no Pará você teve a presença das duas tradições. Então você tem aqui nas casas de culto a presença de voduns, mas você tem também a presença de orixás e tem a presença dos caboclos. Mas os caboclos daqui da mina, do Pará, como também do Maranhão, não se confunde com os caboclos da Umbanda. Porque os caboclos da Umbanda, eles, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde surge a Umbanda, eles se remetem aos índios brasileiros, aos espíritos índios brasileiros. E aqui os caboclos não são espíritos de índios, eles podem ser turcos, coisa que não acontece com os caboclos da Umbanda do Rio de Janeiro, que lá são só indígenas, são só de pena. Aqui não, você tem caboclos que são nobres, né? como a Mariana, como o Mariano, e assim da Turquia, Então, são diferentes. Então, é uma especificidade que na geografia religiosa afro-brasileira é uma especificidade do Maranhão e do Pará. Aí tem toda uma preparação para casa, né? A gente lava a casa, vasculha, faz como se você fosse fazer uma festa, um aniversário na sua casa. Você não faz a faxina, como diz a faxina, né? Você limpa, você arruma a casa. Então, assim aqui, a gente limpa, a gente arruma, limpa tudo, arruma as imagens, enfeita o salão, limpa quintal, lava as mesas, as cadeiras, porque dá muita gente. O afurá, ele é a principal bebida do ritual, porque assim, ele é servido na festa do meu pai Dom José, ele é servido na festa do meu avô Verequete, ele é servido na festa de mãe Maria Bárbara e ele é servido na abertura da casa para Oxalá. Ele é fundamental para os filhos da casa. Aqui na nossa casa, isso já vem desde a época de mãe Josina, que foi a primeira geração, né? No caso, a fundadora da casa, que ela já trouxe o afurá, que é uma bebida dos voduns, né? E a minha avó continuou, quando minha avó assumiu a casa, minha avó continuou, e a minha mãe, quando assumiu, continuou, e a gente dá continuidade nisso tudo. E é servido, a gente faz um dia antes da festa, do festejo, né? No dia do festejo a gente faz a mistura com todos os componentes. E antes de começar o ritual, ele é distribuído para todos os filhos da casa. As maiores festas da casa é março, a gente toca 3 dias. É 19, que a gente toca para meu pai Dom José. Aí dia 20 é o complemento da festa dele, que a gente toca para o vovô Verequete. E dia 21 encerra com a festa do seu mineiro, que começa à tarde e vai até às horas da madrugada.
Eu estou há 9 anos na casa e nesses 9 anos eu cresci muito, principalmente espiritualmente. A importância que ela tem para mim é a questão da fé, tá? A segurança na minha vida, tá? Tanto na minha vida material, sentimental, quanto a espiritual. Mas quando eu vim participar de Mina mesmo, foi aqui nessa casa, né? Na mão de Mãe Lulu, ela botou a mão na minha cabeça, disse, você não é feito no santo, mas você tem quem te acompanhe. O caboclo mineiro na cabeça de Mãe Lulu tocou na minha cabeça e disse, você é do santo. Então você tem que ficar aqui nessa casa. E com o passar dos anos, eu fui adquirindo mais fé, mais força, mais axé, e fui me graduando aqui dentro. Hoje, eu sou mão de faca da casa, participo das obrigações da casa. Eu sou um médium de incorporação, inclusive recebo entidades ainda não, digamos assim, desenvolvidas, mas estão a se desenvolver. São entidades de muita força, de muita luz, né? E aqui eu tenho me desenvolvido. Já no século XVII, você tem o registro histórico dos negros Mina, esses que vêm dessa região que eu falava anteriormente, embarcados em São Jorge del Mina. Só que quando eles chegam aqui, eles não têm, possivelmente pelo sistema escravista e tudo mais, eles não têm nenhuma condição de organizar o seu culto em casas de culto. Isto no século XVII. Então, o que é que acontece com esses negros aqui? Em 1682, eles se organizam na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos e constroem a sua ermida, a sua igrejinha, isso sendo escravos, que até hoje existe aqui em Belém, que hoje é conhecida como a Igreja do Rosário da Campina. Esses cultos, cronologicamente, eles vão se organizar na virada do século XIX para o século XX, na época do ciclo da borracha, com migração maranhense, e aí que você tem essa organização em casas de culto, aqui em Belém. Então, onde estava essa sociabilidade religiosa? Estava na Irmandade. Minha avó faleceu, minha mãe ficou, festejava São José, que vinha para cá, fazia o ladainha e tudo. Chegou um pai de santo e convidou ela para fazer um toque lá na casa dele. E quando tu quiser, tu pode fazer um festejo aqui. A mamãe se animou, né? Se animou de fazer. Quando está faltando 15 dias para a festa, a mamãe veio aí com ele disse que não dava para fazer. Minha mãe veio chorando para cá. As velhas que tomavam conta, que eram... Uma era irmã e a outra era comadre de santo, comadre que tomava conta delas e tudo, né? Disse, olha, seu Averequete deixou dito na cabeça lá da mãe Lu que o dia que aparecesse, que ia aparecer uma filha de santo chorando, falando sobre o santo, que entregasse a casa para ela, que ela era que ia ser a dona da casa. Aí a minha mãe ficou satisfeita com isso, né? E assim minha mãe chegou nessa casa. Eu comecei a me dar umas piruletas aí, mas eu tinha medo, que eu não queria essas coisas, né? Queria só para estar ajudando, eu tinha medo e corria. Aí corria, chegava lá fora, aí eles me pegavam e vinham me trazendo. Quando eu dava por mim, eu estava no salão. Que eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu corria de novo. E assim eu levei, até que a minha mãe conversou e tudo, aí eu fui aceitando, né? Todo dia de sessão, quando tinha sessão aqui em casa, dia de segunda-feira, era lá fora, eu ficava só olhando, mas dia de quarta era aqui dentro, que eu me botava no tambor. Quando não era no tambor, eu já sabia o ritmo, pegava uma latinha de tinta lá para trás, tocar. Eu comecei a tocar quando a minha mãe era daqui, filha da mãe Ameline, irmã da mãe Lulu. O meu sonho era tocar, né? O meu tio era vivo, botava as molecadas no meio para aprender. Foi. Hoje em dia eu estou aí, né?
pessoas que têm vontade de incorporar, mas isso não acontece. Assim como tem pessoas que não querem nem saber, querem passar longe, mas acontece de incorporar. Existem médiuns de incorporação 100%, ou seja, que recebem entidades e espíritos. Tá? Existem médiuns que recebem a espiritualidade quando estão dormindo, eles sonham com alguma coisa que os revelam para a vida do dia a dia. Existem médiuns apenas visual, ter visões de coisas que não estão no nosso controle, coisas que vêm lá de cima. E justamente de auditivos, que escutam mensagens, recebem mensagens, às vezes eles têm que passar ou não, dependendo do caso. A mediunidade hoje, para mim, digamos assim, não é uma coisa que eu me encha de orgulho, mas é uma coisa que me dá muita força, me ajuda a resolver meu dia a dia. Uma das minhas principais atribuições aqui dentro é ajudar diretamente a Mãe de Santo ou o vodunço que está na cabeça dela. E dentro do ritual, eu fui escolhido por Toia Verequete, né? O vovô Verequete, como a gente chama, o nosso preto velho, tá? Na cabeça de Mãe Lulu, a ser o mão de faca da casa. Ou seja, nas obrigações, onde tenha que cortar bicho de pena, que é uma obrigação, é um ritual fechado, faz parte do fundamento da casa. E durante o tambor eu me posiciono em um local próximo à Mãe de Santo para auxiliá-la a qualquer situação que seja necessário. Tá? É um recado para o pessoal do tambor, é uma mudança de ritmo que tenha que fazer, eu dou o sinal, tá? De acordo com que a Mãe de Santo ou até já o vodunço que esteja na cabeça dela. E principalmente a reverência que é feita. Tá? O vodunço chega, todos os filhos de Santa, mas eu, principalmente por eu estar auxiliando ele, debruço sobre os pés dele, tomo a bênção no chão, sou abençoado por ele é cruzado, tá? De cabeça, e vou ao encontro dele. E ali a gente tem como se fosse a nossa comunicação espiritual, se for o caso de eu estar autorizado a incorporar, ele mesmo já vira a minha entidade e ali eu já não sei o que acontece, já fico por conta do vodunço. Caso não estou autorizado a incorporar, eu sou abençoado, levanto e vou continuar o trabalho de apoio ao ritual. Mamãe, foi uma coisa interessante porque a mamãe herdou as entidades da vovó, né? A partir do meu pai Dom José até os caboclos. Meu pai Dom José, vovô Verequete, Maria Bárbara Soeira, que essas entidades todas eram as que vinham na minha avó. E fora outros que só vêm em dias de sessões, tem outros que vêm em linha de cura, que não vêm em dias de ritual de festejo na casa, entendeu? Então ela herdou todos da vovó e mais os que ela já tinha. Mas eu achava assim, que o dia que a vovó partisse, que eles não viriam mais assim como vinham na minha avó, né? Eles foram passando gradativamente dela para a mamãe, em festejos mesmo, que no salão, na frente de todos os convidados, né? A organização da família de santo coincide com a família consanguínea. Então, essa relação de família de santo com família consanguínea, eu acredito que seja uma das razões da permanência dessa casa. Porque é muito diferente você ter uma casa, digamos, de santo, como se costuma dizer. O pai de santo tem vários filhos de santo, mas cada filho faz a sua casa e, como num sistema assim, de célula, ele vai se separando e vai montando a sua casa própria. De forma que a casa matriz, muitas vezes, fenece, acaba. O maior desespero da minha avó era achar que o dia que ela partisse, a casa dela fosse fechar. Assim como a minha mãe me preparou para me assumir quando ela não tivesse mais condições,
assim também eu vou fazer com a minha filha. E aí eu achei que, conversando com a minha mãe, ela achou que também já era o momento dela me preparar para eu tomar conta da casa. Porque assim como isso aqui sempre foi a vida da minha avó, isso aqui também é a vida da minha mãe.